Oi. Vocês não têm não aí o link da presença? Que eu mandei mais cedo? Que eu não tenho não. Deu certo aí? O Alisson mandou? Show. Então, pessoal, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Já perdemos bastante tempo. O pessoal sempre entra atrasado, né? Seguinte. Na parte da manhã, nós corrigimos a nossa avaliação. Fizemos aí as devidas discussões, tiramos as nossas dúvidas. E na parte da tarde, agora, nós daremos continuidade ao nosso assunto, né? Lembrando que estamos falando aí da ética. Por último, vimos um pouco da ética kantiana, do imperativo categórico, ou como vocês podem chamar também de a ética do dever. Então, na aula de hoje, nós veremos aqui uma espécie, pessoal, de desdobramento contemporâneo da ética. Nós já vimos em nossas aulas, e vocês já viram também no curso técnico, se eu não me engano, que a ética é nada mais, nada menos do que uma reflexão acerca das nossas atitudes, né? É aquele pensar duas vezes antes de colocar em prática uma ação. A gente sabe que ser humano e fazer escolhas não é nada fácil, porque nós sempre ficamos pensando nas possibilidades. É muito provável que vocês hoje, no terceiro ano na escola agrícola, tenham feito algumas escolhas dos quais vocês se arrependem. E é muito provável também que vocês tenham deixado de fazer algumas escolhas no qual vocês também se arrependem. E não sei qual é o pior, se é ter feito e se arrepender ou deixar de ter feito. Sei que em todo caso, a ética ela é justamente essa reflexão, esse parar, pensar, será que aquilo que eu quero fazer é correto? Será que esse passo que eu quero dar a mais, será que esse passo que eu quero retroceder, será que isso realmente é correto? Será que isso vale a pena? Será que isso vai influenciar de maneira positiva a minha vida? Ou será que vai refletir de maneira negativa? E aí é justamente nesse momento que os e se's vão aparecer. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse estudado em outra escola? E se eu não tivesse namorado o menino que eu namorei? E se eu não tivesse beijado a menina que eu beijei? Será que eu estaria exatamente aqui, nesse momento onde eu estou agora? Será que eu pensaria da forma como eu penso? Será que eu faria as coisas que eu faço? Então perceba que a ética, ela é uma disciplina que mexe muito com o nosso pensar. Léo, levantou a mãozinha, pode falar. Rapaz, professor, falar aqui como o grande Pablo Vittar falou, né? É melhor se arrepender do que passar vontade, né? É verdade. Agora, alguns erros, eles são incontornáveis, né, Léo? Como, por exemplo, se você roubar alguém, se você se arrepende, você pode devolver aquilo que você roubou, certo? Mas alguns erros, eles são irremediáveis. Alguns erros, eles não tem como você repor aquilo que você fez. Por exemplo, se você tirar a vida de alguém, você não tem como consertar isso. Porque, afinal de contas, não dá para você trazer a pessoa à vida novamente, né? Levantou a mão de novo, pode falar. Professor, assim é como um exemplo aí do roubo, né? Do que adianta a gente roubar a pessoa e devolver se a pessoa não vai ter a mesma confiança na gente? Exatamente. E essa confiança, depois que ela é quebrada, né, Léo, é muito difícil dela ser consertada. Agora, como eu estou te dizendo, alguns erros eles são irreparáveis, né? Principalmente envolvendo a vida, a morte.
né? E mesmo que o erro seja reparável, como você está colocando aí, às vezes, por mais que você tente consertar, por mais que você tente remendar, nunca fica como era. Por isso que a ética, ela é uma área da filosofia tão importante, porque ela evita que muitos conflitos e muitos problemas aconteçam antes da gente fazer. Nós, seres humanos, a gente costuma dizer que dentro da natureza nós somos uma espécie diferenciada, porque nós temos a capacidade de reflexão, porque nós temos a capacidade de pensar, de raciocinar. Só que olhando para a natureza, muitas vezes, a gente vê atitudes dos animais que nos parecem assim bem sentimentais e às vezes atitudes essas que nos faltam. Eu não sei se vocês percebem, mas outro dia eu fui atravessar a rua aqui em Camusim e infelizmente um carro tinha atropelado uma gatinha, né? Um filhote de uma gatinha velha no meio da rua. E aí eu fiquei olhando aquela cena, né? Vocês sabem que filósofo é um bicho assim que tenta observar algo além do que aquilo que as pessoas podem ver, né? O filósofo é alguém que fica sempre muito atento aos detalhes. E aí eu fiquei olhando aquela cena, foi no centro, né? E todo mundo passando naquela velocidade, as pessoas sempre estão atrasadas, né? Sempre estão com falta de tempo. E aí eu fiquei observando, né? E eu fiquei observando que a gatinha mãe do filhote que foi atropelado, não saiu de perto dele assim, nem um minuto. Ficou lá, lambendo o bichinho ré que já estava morto. O carro passou por cima, papocou o bicho todinho, mas ela ficou lá, perto dele, lambendo. Até que veio uma pessoa, né? Pegou uma sacola, botou o gatinho dentro e levou, né? Para jogar em algum lugar. Mas até a pessoa vir, a gatinha ficou lá, perto dele. Né? A atitude é essa que acho que mais raramente a gente consegue observar nos seres humanos. É muito comum, por exemplo, um indivíduo atropelar uma outra pessoa de carro, ou de moto, de bicicleta, e em vez de parar para ajudar a pessoa, ó, vai embora. Com certeza vocês conhecem alguém que já passou por isso. Ou que sofreu o acidente, ou que foi embora por ter causado o acidente. Então a ética, pessoal, ela é uma disciplina importantíssima, porque ela extrapola os limites da escola. Não é uma disciplina que a gente aprende só para fazer uma prova. É uma disciplina que vai nos provar todos os dias da nossa vida. Enquanto a gente viver, nós teremos que refletir sobre as nossas posturas, sobre o nosso discurso, sobre as nossas atitudes e também, por que não dizer, os pensamentos. Mas, nesse segundo período, aliás, nessa segunda parte do primeiro período, nós vamos estudar uma parte da ética que diz muito respeito à manipulação da vida. A manipulação da vida. A gente sabe que hoje, pessoal, a ciência ela está desenvolvida como ela nunca esteve antes. A gente sabe que hoje a ciência ela é capaz de fazer coisas inimagináveis. Imagina aí, Ronaldo, que se tu tiver um problema no teu coração, tu pode fazer um transplante de coração. O que é isso? Pegar o coração de uma outra pessoa que já morreu, inclusive, e colocar dentro do teu corpo e fazer com que esse coração se adapte ao teu corpo e, através desse novo coração, tu vai ter aí mais alguns anos de vida para viver quase que normalmente. Imagina você tirar o coração de uma outra pessoa, colocar dentro do seu e você continuar vivendo. Ou então, você, de repente, digamos, que, sei lá, o Alisson, tá aí o Alisson, digamos que o Alisson tenha ido jogar bola ali na areninha
E aí um pitbull se solta lá da mão do dono. E aí o pitbull ataca o Alisson e deixa o rosto dele totalmente desfigurado, entendeu? Seria um crime, né? Porque o Alisson é um gato, né? E aí, gente, o Alisson ficaria com o rosto todo desfigurado, entendeu? Vou aceitar aqui. Ficaria com o rosto todo desfigurado. E o que é que ele poderia fazer para pelo menos minimizar essa situação? Poderia fazer um transplante de rosto. Pegar o tecido do rosto de uma pessoa que já morreu, colocar nele e tomar uma série de remédios, fazer um tratamento para que o novo tecido se acostume com o organismo dele. Então perceba que a ciência ela evoluiu de uma maneira que a gente não tem como medir o que é que ela vai fazer daqui para frente. Percebam, está todo mundo dentro da sua casa e a gente está tendo uma aula, pessoal. Tem gente em Camusim, Granja, Martinópole, Parazinho, tem gente em Fortaleza, e a gente está aqui, todo mundo no mesmo lugar, conversando. Então a ciência, ela alcançou níveis, a tecnologia alcançou níveis que as pessoas nunca imaginaram que teria. Só que aí eu deixo uma pergunta para vocês, pessoal. Uma pergunta para a gente poder iniciar a nossa aula. Vocês acham que a ciência ela deve ter limites? Deve ser colocados limites para a ciência? Ou, em nome da ciência, pode-se fazer qualquer coisa? O que é que vocês acham? A ciência ela deve ter limites? Ou, em nome da ciência, pode-se fazer qualquer coisa? Em um certo ponto, professor, tem que ter limites. Por que, Léo? Se justifique, por favor. Bom, professor, você, assim, tipo, for usar, por exemplo, os testes, tipo em vacinas, que eles usam, em outras coisas, eles usam mais entre os humanos, entendeu? Quando é, assim, alguma coisa de imunização para a própria gente, né? Então, deveria primeiro não utilizar assim numa... Espera aí, pessoal, só um instante. Pronto, enquanto o Léo se organiza aí, vai uma pergunta para as meninas, né? Meninas, ou meninos também que usem maquiagem, né? Vocês são contra ou são a favor ou não têm uma opinião formada a respeito dos testes de cosméticos em animais? O que é que vocês pensam a respeito disso? Vocês acham que é lícito? Vocês acham que não tem problema? Vocês usariam de boas cosméticos que são testados em animais ou não? O que é que vocês pensam a respeito disso? Enquanto o Léo pensa aí na pergunta. A Isadora está dizendo que nem usa maquiagem. E professor, mas também não é Ah, só cosmético que é usado, testado em animais, não. Tem várias outras coisas. exatamente, medicamentos, enfim, a maioria das coisas, né? A Eduarda está dizendo que não usa, não usa nenhum produto que seja testado em animais. Será que a gente conhece todos os produtos que são testados em animais, né? As vacinas são Paulo, testadas em animais, pô. Ei, exatamente. Santiago, Ah, tem uma marca de maquiagem que ela é vegana. Só que aí, eu não sei se ela é vegana porque, tipo, não tem nenhuma composição animal nela, ou, tipo, se ela é vegana porque não é testada em animal. Aí eu não sei. Mas dizem que é muito boa. pois é. Nós, ao longo dessas aulas que nós teremos até o mês de abril, a gente vai refletir sobre todas essas temáticas. Cadê o Léo? Já consertou aí o áudio, Léo? Acho que não, né? Então, beleza, pessoal. Então, Qual era a pergunta tem mesmo? gente, tem gente que faz tatuagem em animais. Deixa eu ver aqui o que a Tadeu tá falando. Tatuagem em animais, aqueles cachorros que não têm pelo. É, crueldade, né?
escala. Olha, Eduardo dando dicas. A pergunta, Léo, era se a ciência, se ela deve ter limites ou para ela deve ser dado carta branca. Assim, tá aí, pode fazer o que quiser. Professor, assim, tipo, os testes lá dos foguetes, por exemplo, lá na década da corrida espacial, você se liga, né, disso? A Aham. Rússia enviou uma cachorra, a pobrezinha morreu lá. Então isso é meio que um pouco desnecessário, né? E também tem o lance do primeiro ser e ao espaço ser um macaco também. Então, totalmente coisas desnecessárias, né? Poderia utilizar outra coisa, ou tipo um boneco, ou um organismo que seja parecido com os humanos, mais ou menos desse tipo. Não usar os outros animais. Mas, pô, tipo, naquela época não existia a tecnologia, não era tão avançada como agora, doido. Era mais usado animais por causa que era uma coisa que era mais relacionada a nós. E, tipo, antigamente, quando o primeiro primata, né, foi para o espaço, não existia ainda a tecnologia para chegar a ser robô, câmera de alta qualidade, entendeu? Era Pois o é, que tinha disponível na época, né? pegando essa fala aí do Denis, antigamente eles deveriam sim ter a carta branca, mas agora como eles podem mandar robô, essas coisas, eles já não podem ter essa liberação toda para mandar um ser vivo, entendeu? Sendo que eles podem mandar simplesmente uma máquina para usar nos testes. Mas, Exatamente. não- Tô mas, tipo, gostando da discussão. Vai, mas, Denis, arrocha. mas uma máquina não é tão eficaz quanto um ser humano, entendeu? Tipo, uma máquina, ela não vai ter a mesma eficácia que um ser humano, ela vai ter a resistência, mas, tipo, a manipulação seria mais difícil. Esse é meu ponto de vista. Show, show de bola. Então, pessoal, já deu para perceber que a bioética, ela é exatamente essa discussão. A bioética, ela é uma discussão acerca dos limites da manipulação da vida através dos seres humanos, certo? Anotem aí no caderno de vocês, na folha, no papelão de vocês. Bioética é a reflexão sobre os limites da manipulação da vida humana. Será que nós, seres humanos, nós podemos realmente fazer tudo? Será que nós devemos ter a liberdade para fazer tudo? Falando aí de ciência, falando de medicina, falando de direito. A bioética, ela é um ramo não só da filosofia, mas ela vai englobar a biologia, a biomedicina, porque justamente existem muitas questões que são colocadas que geram muita polêmica. E nós iremos trabalhar essas temáticas aqui ao longo das nossas aulas. Temática como, por exemplo, o aborto, a legalização ou não, temáticas como a clonagem, a eutanásia. A gente vai refletir sobre tudo isso. A gente vai discutir sobre tudo isso e mais um pouco. Ou mais na aula de hoje, a gente vai ficar mais a um nível introdutório, tá bom? Olha só essa pergunta aqui, pessoal. O que é a filosofia? O que é a filosofia? Alguém se arriscaria? Será que no terceiro ano, se alguém perguntar para vocês o que é filosofia, vocês já conseguem responder, hein, gente? Só sei Rapaz, a que nada a ver. filosofia para mim é a dúvida de tudo. Tipo, a A filosofia me dúvida de ensinou a tudo. duvidar. O que mais? Alguém? O que é a filosofia? Você está lá na praça com seus amigos, aí um amigo teu te pergunta, rapaz, já é filosofia, hein? Me explica aí, tu que estuda lá na escola agrícola. Isso é, aí, tipo, se for levar a filosofia a um termo de estudo, né, em escola, a gente levaria um estudo antigo sobre pensamentos de filósofo. Mas se fosse perguntar o que é a filosofia, limpo e seco, é uma pergunta muito, tipo, pronto, é igual a mesma coisa de perguntar o que é o amor. Tu nunca vai conseguir, por causa que tem várias outras pessoas que sentem diferente, entendeu? Por causa que Eu acho que é cada um. mais Exatamente. fácil explicar o que é filosofia, tipo, dando exemplo, do que dizer realmente conceito. Tipo, Pois dê um falar exemplo, Isabel. sobre algum filósofo. Acho que já dá meio para explicar, né? Vocês devem lembrar, né, que na nossa primeira aula, a gente
sempre conceituou, né, o significado da palavra filosofia, e aí a gente descobre que filosofia é amor à sabedoria, o filósofo é o amante do saber, aquele que vai atrás do conhecimento, mesmo sabendo que ele nunca vai ser seu. Então, esse conhecimento, pessoal, ele é expansivo. É um conhecimento que cada vez mais vai ganhando essas veredas, né? Cada vez que a gente descobre algo novo, a gente também descobre ao mesmo tempo que existem tantas e outras coisas que a gente não conhece. É como se a cada descoberta a gente descobrisse novos mapas. É como se cada conhecimento novo fosse um tesouro, só que dentro do baú do tesouro a gente encontra outros mapas. E é uma busca que nunca se acaba. Só que no final das contas, a filosofia, ela não pode ficar só nessa reflexão abstrata. A filosofia não pode ficar só nessa reflexão que não interfere em nada na vida real. É exatamente por isso que, dentro da própria filosofia, existem ramificações, como a política, existem ramificações como a estética, a teoria do conhecimento e a própria ética, né? Porque a filosofia, ela reflete sobre questões práticas. E a bioética, enquanto um ramo da filosofia, é algo totalmente prático. Porque, por exemplo, todo mundo aqui já foi no supermercado e comprou uma maçã ou uma banana, pensando que por estar comprando uma fruta, está comprando algo saudável. Mas vocês já pararam para pensar que, por exemplo, naquela fruta, que deveria ser algo saudável, existem inúmeros agrotóxicos, existem inúmeras modificações genéticas. Eu tenho um tio que, por exemplo, ele não come frango de jeito nenhum, porque, segundo ele, os frangos de atualmente, né, da nossa época, são, segundo as palavras dele, né, que os frangos só têm água dentro. Mas essa água que ele fala são modificações genéticas, né? Eles colocam lá substâncias que fazem o frango crescer e engordar, sendo que eles ainda não estão na idade para isso, né? Eles engordam e crescem precocemente. Então a filosofia vai se preocupar com isso. Isso é objeto de discussão de outras disciplinas, mas o filósofo ele reflete sobre tudo, reflete sobre a totalidade. E no campo da bioética, é muito importante que a filosofia se meta nessa discussão, porque assim, pessoal, não se trata somente de objetos, não se trata somente de produtos. Nós estamos falando da vida humana. Nós estamos falando da vida humana. E, Isadora, se é difícil explicar o que é a filosofia, imagina então explicar para alguém o que é a vida. Se alguém te pergunta, Isadora, o que é a vida? O que significa estar vivo? O que significa ser humano? Ser homem, ser mulher? Significa o quê? O que é isso? E aí, o que é que a gente, o que é que a gente responderia? Porque são perguntas que, naturalmente, no nosso convívio, a gente não escuta. Assim, Denis, Aleph, o que é a vida? Me diz aí. Sua avó não chega 4 horas da tarde, quando vai tomar o café, e pergunta, e aí? E aí, Marcos Vinícius, o que é vida? E aí, Cauã, escreve aí uma redação de 30 linhas dizendo o que é vida para ti. Porque se para nós estar vivo significa somente ter um corpo e respirar, significa então que a nossa existência é a mesma existência dos animais e até mesmo das plantas. Será que estar vivo significa somente respirar? Ter um corpo? Ter consciência? Será que os animais não têm consciência do que acontece ao redor deles? Será que as plantas, por exemplo,
quando você as corta, será que elas não sentem? Será que elas não sangram? Será que elas também não sofrem? Será que um animal, quando ele vai ser abatido para o nosso consumo, será que ele não sabe do destino dele? Quando o gado, por exemplo, está sendo encaminhado para o abate ali naquelas máquinas, será que ele não sabe que vai morrer? Será que eles não temem a morte assim como a gente teme também? O que é que vocês acham? O que é a vida? O que é que significa estar vivo? Pesado, não é não? Rafael, quer falar alguma coisa? Vai, reflexão pesada. Deixar a pergunta lá pro final da aula mesmo. Ainda estou fazendo aqui no caderno. Beleza. Então, nessa imagem aí, pessoal, que eu estou mostrando para vocês, existe aí uma das definições de vida para algumas pessoas. Porque para algumas pessoas, nós não somos só corpo, nós somos também espírito, nós somos alma, nós somos essência. Para algumas pessoas, depois dessa vida, existe uma outra vida. O que é que muda? O que é que muda se dentro do meu ser existe algo que vai durar após esta vida? Quem é o verdadeiro eu? Se existe uma alma, quem é o verdadeiro eu? É esse eu enquanto corpo? Ou é esse eu enquanto alma? Porque se o verdadeiro eu é o eu enquanto alma, por que então punir as pessoas que fazem mal ao corpo, já que o corpo é algo totalmente inútil do ponto de vista da eternidade? Vocês acreditam que a gente tem uma alma? Acreditam que após essa vida a gente vai viver de novo, seja no céu, seja no inferno? Acreditam nisso? Sim. Então, pessoal, a bioética, ela vai refletir sobre algumas questões básicas. Algumas questões básicas da bioética. Primeira questão básica, aquela que eu coloquei lá para o Léo. Professor, Ah, já parou? Parei assim para oi? pensar que talvez o corpo, por exemplo, sem nem explicar, assim, por exemplo, seja como se fosse sentir a experiência, já a espiritualidade não, mas o corpo sente. Talvez seja essa função. A função do corpo é sentir a experiência que eu vou passar. Sim. Mas quem é a verdadeira Jamile? É a Jamile do corpo, que sente, ou é a Jamile do espírito? Aí já fico confusa. Pois é. Mas a gente vai refletir sobre tudo isso, viu, Jamile? E aí a gente vai colocar algumas questões básicas dentro das nossas discussões. Primeira questão: a ciência, ela tem limites? Será que pode ser feito tudo em nome da ciência? Será que o cientista, ele é essa pessoa que tem a liberdade total para fazer o que quiser, fazer testes com animais, fazer testes com plantas, fazer testes com seres humanos, inventar qualquer coisa? Será que nós, seres humanos, podemos permitir que qualquer coisa seja criada ou inventada? Segunda questão. Olha só que questão interessante, pessoal. Tudo que é possível de ser feito deve ser feito. Tudo que o ser humano é capaz de fazer, será que o ser humano deve fazer? Vocês lembram daquelas 3 palavras que definem uma ação ética, segundo o professor Cortella, né? Quero, devo e posso. Perceba a pergunta. Tudo que é possível de ser feito deve ser feito.
Será que porque a gente consegue fazer algo, a gente deve fazer? Terceira questão. A ciência deve sujeitar-se à ética? Ou seja, a ciência, ela deve ouvir a filosofia e pensar os seus próprios limites? E quarta e última questão, para a gente pensar, né? Para se obter um fim bom, pode-se utilizar meios ilícitos para alcançar uma coisa boa? Eu posso me utilizar de artimanhas ruins? Então, pessoal, nesse finalzinho de primeiro período, nós iremos trabalhar, nós iremos estudar basicamente 8 assuntos da bioética. Assuntos bem polêmicos na sociedade, mas que a gente não vai fugir e a gente vai procurar trabalhar eles com o embasamento necessário, com o embasamento teórico que a filosofia exige. O primeiro tema que nós iremos trabalhar é o aborto e todas as implicações que ele gera, né? Se o feto ele já é uma vida, se a partir de qual dia ou qual semana, se ele é uma vida, se é criminoso ou não a mulher abortar, se ela tem o direito ou não de abortar, né? A gente vai discutir tudo isso. O segundo assunto será a clonagem, né? O fato de você, entre aspas, tirar uma xerox de um outro ser, seja um animal, né? Ou um ser humano. Será que o clone, por exemplo, se eu clono o Rafael, será que o clone do Rafael ele vai ter alma? Será que o clone do Rafael ele pode ter os mesmos direitos que o próprio Rafael, né? São coisas que a gente vai discutir. Terceiro, eutanásia, distanásia e ortotanásia. Eutanásia é a interrupção da vida. Digamos, eu sofri um acidente e fiquei paraplégico, não consigo movimentar nenhum dos meus membros. Será que eu tenho o direito de pedir para morrer? Será que eu tenho o direito de antecipar a minha morte? A distanásia, ao contrário, é o prolongamento da vida, né? E a ortotanásia é quando se desligam os aparelhos para que a pessoa fique ali vivendo naturalmente, né? Esperando a morte naturalmente. O quarto tema são os alimentos transgênicos, como a gente já falou. O quinto tema, células-tronco, utilização de células-tronco, né? Que são células presentes aí no cordão umbilical, se eu não me engano, na medula. 6, reprodução assistida, reprodução in vitro, né, que chama. O sétimo tema, transplante de órgãos. E o oitavo tema é a pena de morte, certo? Então, já deu para perceber que esse restante de período vai conter muitas discussões interessantes, né? E fica aqui, pessoal, uma sugestão para vocês, algo que nós não fizemos ainda, né? Mas vocês já sabem, eu mandei o slide para vocês já sabem que quais serão as temáticas da próxima aula, certo? Se eu não me engano, até o dia da nossa prova global, a gente vai ter 2 ou 3 aulas. Então, a gente vai praticamente dividir esses temas em cada aula. A gente vai trabalhar 3 ou 4 em cada aula. Então, se algum aluno se sentir à vontade para falar um pouco a respeito dessa temática, pode ficar à vontade, tá? Dá uma pesquisada antes, e aí se quiser fazer algum slide, ou quiser fazer só uma intervenção oral mesmo, pode ficar à vontade, que aí eu já computo uns pontozinhos para vocês lá na nossa prova, tá bom? Então, na próxima semana, a gente vai trabalhar esses 3 temas, ó: aborto, clonagem e eutanásia, ok? Se alguém se sentir à vontade, já pode se candidatar depois no meu privado para falar um pouco a respeito desses temas, ok?
Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? O que é a bioética? Tem alguém aí? A galera tá refletindo. Pois é. Não esqueçam, ó, bioética é a reflexão sobre os limites da manipulação da vida, ok? A reflexão sobre os limites da manipulação da vida. Manipulação da vida por quem? Por nós, os próprios seres humanos, ok? Então, na próxima aula a gente continua. Peço que vocês copiem esse slidezinho no caderno, tá bom? Muito obrigado aí pela participação de vocês. Não havendo mais nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui. Depois eu deixarei o slide, aliás, o vídeo